Olá, prezado internauta, a você que está aí ligado no Facebook, ao membro da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes, aos seus frequentadores. Eu sou o pastor Mauro Sérgio Aiello, pastor da igreja. Como todos sabem, nós estamos impedidos de nos reunirmos todos no mesmo lugar, por causa dessa pandemia causada pelo coronavírus ou Covid-19. Nós francamente esperamos que essa situação se resolva o mais rapidamente possível. Mas para que isso seja possível, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte, não é verdade? É preciso que nos alimentemos direitinho, que nos hidratemos bem. Aqueles que tomam seus medicamentos para pressão, tomem seus medicamentos, não se esqueçam. Aqueles que são diabéticos, tomem seus medicamentos também, né? Que sejamos mais aciados do que o normal e que evitemos, principalmente aqueles que compõem o grupo de risco, como é o meu caso, evitemos as aglomerações, né? Porque ainda que gozemos de boa saúde, é possível que ao contrair o coronavírus, ele não nos cause muitos transtornos, né? Possa ser uma gripe, pura e simplesmente, e passar, mas pode ser que nós a transmitamos a outros que são e estão em uma situação mais difícil. Então, façamos a nossa parte, né? Nós esperamos que essa situação se resolva o mais rápido possível. Esperamos que possamos nos reunir todos no mesmo lugar, no templo, como é nosso costume, para adorarmos a Deus e prestarmos culto a Ele. Como estamos impedidos de estarmos no mesmo lugar fisicamente e geograficamente, nós usamos esse meio, esse cyberespaço, né, para poder, usando a internet, não deixar de instruir, mas instruir os irmãos na palavra de Deus. Em tempos de tantas notícias alarmantes, em tempos de tantas notícias falsas, de tanta disputa política, de tanta gente querendo aparecer em cima do coronavírus e de tanta desinformação e informações contraditórias, eu creio que se faz necessário, mais do que nunca, que consultemos a Deus e recebamos, por meio de Sua palavra, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, a palavra que orienta, para que venhamos saber como e quando agir, de forma que Deus venha a ser glorificado nas nossas ações, nas nossas palavras e também nos nossos pensamentos. Mas antes de abrirmos a Bíblia para a nossa devocional matutina, nesse dia 29 de março de 2020, eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e se unir a mim nessa oração. Oremos. Ó Deus puro, santo e verdadeiro, Tu que és o Criador do céu e da terra e de tudo quanto neles há. Tu que nos criaste à Tua imagem e semelhança e que demonstraste amor sem igual ao enviar Teu Filho para nascer, viver, morrer e ressuscitar por nós. Contempla-nos com graça e misericórdia, Senhor. Alimenta a nossa alma, instrui nosso coração nessa hora de leitura e meditação em Tua santa e bendita palavra. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Espero que você tenha orado comigo. Agora, pegue aí a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho, pegue sua Bíblia e abra no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas um versículo, mas vamos falar dos 29 versículos que compõem o capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. Nós só vamos ler o versículo 14. Repito, Jeremias 17, verso 14. Eu peço a gentileza de você manter a sua Bíblia, a palavra de Deus, aberta em suas mãos, ok? Está aí
verso 14, eu estou lendo na revista corrigida, não atualizada. Está escrito assim: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Vou repetir: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar as mensagens de Deus no ano 627 anos antes de Cristo. Ele morreu por volta do ano 580. Morreu provavelmente no Egito. Ele viveu apenas 47 anos. Foi chamado por Deus para o exercício do ministério profético quando ainda era jovem, e se julgando jovem, uma criança, ele disse ao Senhor, isso está lá no capítulo 1, no momento de seu chamado, do seu vocacionamento: ah, Senhor Jeová, diz ele, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, diz Jeremias, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Eis, portanto, aqui neste capítulo 17, Jeremias no desempenho de sua árdua missão, a missão da profecia, como profeta, o boca de Deus. Esse capítulo 17, Jeremias, espero que você tenha-o aberto em suas mãos, está claramente dividido em 4 distintas partes. A primeira parte começa no verso 1, vai até o verso 4. A segunda parte vai do verso 5 ao verso 11. A terceira parte do verso 12 ao 18 e a última parte, verso 19 até o verso 27. Na primeira parte, Jeremias, capítulo 17, verso 1 a 4, encontramos o julgamento divino sobre Judá, capital do sul. Ou melhor, Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Judá era o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Nessa porção, Deus deixa claro que os pecados de Judá são evidentemente conhecidos e notórios. Impossível ocultá-los, impossível escondê-los. O povo havia perguntado no verso 10 do capítulo anterior, capítulo 16. Olha a pergunta que o povo faz para Deus: por que o Senhor sentenciou sobre nós toda essa grande calamidade? Que iniquidade ou pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? O ser humano é sempre assim, né? Nunca acha que erra, né? O ser humano é orgulhoso por essência. Mas eles não podem alegar inocência. Nesses 4 versículos fica patenteado que os seus pecados estavam gravados com estilete de ferro com ponta de diamante. Eles também não podem alegar estarem arrependidos dos seus pecados. Eles amavam os ídolos, seus corações eram cativos do mal, tinham prazer na luxúria, faziam descaso sobre o ser de Deus. Eles amavam o seu estilo pecaminoso de vida, desassociado de qualquer traço de santidade. Então Deus profere seu julgamento e condenação contra Judá. Diz Deus que eles serão privados dos seus tesouros, serão privados de suas riquezas. E isso tudo, seus tesouros e riquezas, passarão às mãos dos estrangeiros. E nós sabemos que aconteceu exatamente isto, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, derrotou Judá e levou cativo para a Babilônia
muitos judeus e também retirou todos os tesouros da casa do Senhor e levou para Jerusalém, para a Babilônia. Eles serão privados também, diz Deus, não só de suas riquezas e tesouros, mas até de sua própria terra, porque, como já dissemos, eles foram levados exilados para a Babilônia. E o exílio babilônico durou 70 anos. A segunda parte, que vai do verso 5 ao verso 11, aponta os pecados de Judá, o que Judá cometeu. Na primeira parte, Deus diz que esses pecados não podem ser esquecidos, não podem ser ocultados, que eles não haviam se arrependidos desses pecados e que por causa disso toda a riqueza e tesouro deles e até a própria terra lhes seriam confiscados. Agora, nessa segunda parte, que vai do verso 5 ao verso 11, Deus aponta os pecados de Judá. Deus diz que o homem é maldito quando confia no homem, que confia no braço do homem, mas que é bendito aquele que, pelo contrário, em vez de confiar no homem, confia em Deus. Nessa segunda parte, Deus diz que o coração do homem é tremendamente corrupto e enganoso. O coração é um traidor que mora em nosso peito. E Deus conhece o coração do homem e retribui a cada um de acordo com as suas ações. Nada pode ser ocultado de Deus. Ele traz a lume todo o pecado e loucura do homem. Suas ações receberão a justa reprimenda divina. Deus perscruta a nossa alma e o nosso coração. A riqueza, diz nesta segunda parte Deus, a riqueza obtida por meios ilícitos é uma enganosa prosperidade. Eles tinham uma certa prosperidade e achavam que essa prosperidade era a aprovação de Deus por seus atos errados, por seus atos de idolatria, de prática da luxúria. Mas, não, essa riqueza era enganosa, não era uma bênção. Ninguém leva a riqueza conquistada na terra, mas leva a culpa pela forma com que ele a conquistou. Ninguém sairá impune diante de Deus, pois ele não compactua com o pecado. É isso que Deus diz na segunda parte. Na terceira parte, que vai do verso 12 ao verso 18, nós temos uma oração proferida por Jeremias, que contém aquele versículo 14 que eu citei como texto base da nossa meditação. Aqui temos o profeta, agora não coloque o pessoal com Deus, nós o temos em um momento de meditação profunda e de oração. Ele reconhece nesse momento de meditação e de reflexão que Deus colocou seu povo em lugar de honra. Ele fala de um trono glorioso posto bem alto. Está provavelmente se referindo ao templo de Jerusalém. Aí eu me lembro quando o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Segundo, ele reconhece que abandonar a Deus é um caminho de vergonha e de opróbrio. Ele intercede dizendo: sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias também nessa terceira parte lamenta a incredulidade do povo quando diz: por que não se cumpre logo o que você profetiza, Jeremias? Não é a palavra do Senhor? Não foi Deus quem disse? É interessante que no versículo 10 do capítulo 16 eles perguntam: que pecado nós cometemos para que você proferisse esses juízos de Deus contra nós? E agora, de uma forma zombeteira, irônica, eles dizem para Jeremias: por que então não se cumpre logo o que você está dizendo? Não é o Senhor que disse? Não é a palavra do Senhor? Jeremias lamenta essa incredulidade do povo. E ele pede que Deus o preserve no dia da calamidade. Ele diz: preserve a mim, mas a eles não, porque eles não creem, eles não confiam em ti. E por fim, chegamos à quarta parte, onde encontramos a resposta de Deus a essa oração de Jeremias. Ele diz a Jeremias que ele devia se colocar no portão da cidade e exortar o povo
enquanto aguarda do dia do Senhor. Deus convida o povo a refletir e a obedecer, meditar e obedecer. Deus oferece bênçãos pela obediência, mas também juízo e maldição pela desobediência. Esse capítulo 17 termina com esta palavra de convite, mas também de advertência. Cabia então ao povo ouvir, anuir e obedecer. Quero fazer as seguintes aplicações. Primeira, assim como Deus conhecia o pecado de Judá, você que está me vendo pela internet, seja você de que confissão for, seja você membro de uma igreja evangélica ou não, eu quero dizer a você que Deus conhece a sua história, Deus conhece o teu coração, Deus conhece todo o teu passado, Deus conhece todo o teu presente e todas as possibilidades do futuro. Deus é onisciente. Não podemos ocultar absolutamente nada de Deus. O salmista no Salmo 139 disse com muita propriedade que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece de longe o nosso pensamento. Ele diz que antes que as palavras brotem nos nossos lábios, Ele já as conhece todas. Esse é um Deus maravilhoso, que nos conhece ainda como uma massa informe dentro do ventre da nossa mãe. Nada podemos ocultar dele, nem que subamos até a mais alta montanha, ao mais profundo vale. Deus está lá e nos conhece. Ele conhece você, marido, ele conhece você, esposa, ele conhece você, pai, ele conhece você, filho, ele conhece você, empresário, ele conhece teu coração, ele conhece você mais do que você se conhece. Segundo, em que depositamos nossa confiança? No homem? Na ciência? Nos políticos, na tecnologia? Ora, meus irmãos, mesmo que tenhamos avançado tanto no campo tecnológico, ainda é possível ser derrotado ou derrotados por um vírus invisível, por um vírus que não pode ser visível ao olho nu e que coloca o mundo todo de joelhos. O mundo todo está de joelhos diante do coronavírus. Tanta desinformação e informações contraditórias é exatamente porque ninguém sabe nada desse coronavírus. Ou alguns sabem algumas coisas, mas são muito poucas, insuficientes para encaminhar uma solução para o problema. Bem disse o salmista no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Portanto, em quem depositamos nossa confiança, principalmente numa hora como essa? Terceira aplicação. Numa hora como essa, a melhor coisa que nós podemos fazer, ainda mais nós que não somos técnicos, que muitos de nós não têm sobre os seus ombros, como tem o presidente da República, os governadores dos estados, os prefeitos, o poder executivo, ainda mais nós que não temos a responsabilidade de tomar determinadas decisões para o povo. A melhor coisa que nós podemos fazer, e principalmente nós, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o povo eleito de Deus, aquele povo com quem Deus fez uma aliança, devemos clamar ao nosso Deus, pedir por socorro. O salmista diz, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós devemos repetir as palavras de Jeremias na sua oração como um moto para esses dias tão difíceis. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Quarta aplicação. Ouçamos a exortação divina e obedeçamos. Ouvir a palavra e não praticá-la é um grave erro. Nós não devemos, como diz Tiago, ser meros ouvintes da palavra, mas zelosos praticantes da mesma. Há um hino que nós cantamos que diz assim, crer e observar,
tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Se obedecermos, diz o servo do passado Jeremias, como também disse Isaías no capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Se obedecermos, se ouvirmos a voz de Deus, se obedecermos a Deus, certamente seremos abençoados. Mas se formos rebeldes, certamente receberemos a justa condenação que nossos atos merecem. Vivemos dias difíceis, meus amados irmãos, meus prezados amigos internautas. O homem se esqueceu de Deus. O homem se divorciou de Deus. O homem se distanciou de Deus. Todavia, a Igreja de Cristo, os filhos eleitos de Deus, estão não só atentos ao que acontece, como estão em oração, como fez Jeremias. É assim que devemos estar. Aproveitar que estamos em casa para buscarmos os caminhos e os meios da graça, a leitura das Escrituras e a oração. Devemos clamar por socorro, por cura, e assumirmos o compromisso de vivermos para a glória e honra do nosso Deus, por meio de uma vida santificada, por meio de uma vida de compromisso com a santidade. Meus amados irmãos, que assim Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar, encerrando esse momento devocional. Ó Deus eterno, Pai Santo, graças te damos por essa história do teu povo no passado, pela instrumentalidade de Jeremias. Aqui aprendemos, ó Deus eterno, que não podemos ocultar os nossos pecados do Senhor. Aqui aprendemos, ó Deus, que devemos confiar em Ti e não no braço do homem. Aqui, ó Deus, aprendemos que devemos buscar socorro apenas no Senhor. Aqui aprendemos que devemos, ó Deus, clamar por Ti com fé e com confiança. Aqui aprendemos, ó Deus, que devemos fazer a nossa parte, vivendo uma vida santificada, porque uma vida de santidade é uma vida que nos leva para a sanidade, tanto mental quanto física. Abençoa o Brasil, abençoa o presidente da República, abençoa os governadores, abençoa os prefeitos, que eles abandonem toda e qualquer tentativa de disputa política e se preocupem com a nação, com o povo brasileiro. Abençoe, ó Deus, os médicos, os paramédicos, os atendentes, aqueles que trabalham em serviços essenciais, tem que sair para a rua. Senhor, protege-os do mal, Senhor. Livra o nosso país de ser nas pesquisas um dos países que mais teve a proliferação desse coronavírus. Por favor, Senhor, que o Brasil seja um exemplo de tomadas de providências, de sabedoria no trato desse momento tão difícil. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes, cada internauta que me vê e que me ouve. Abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Nas mãos de Deus eu gozo plena paz. Vou sossegado até o fim, bem sei Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. Até uma próxima transmissão ao vivo. Hoje às 19 horas iremos meditar, não no profeta Jeremias, mas um outro profeta pertinho de Jeremias, profeta Isaías, no seu capítulo 55. Convido você a nos sintonizar no Facebook às 19 horas. Tentaremos transmitir também via YouTube. Abrimos o canal para a igreja no YouTube, né? E esperamos ter sucesso nesse nosso empreendimento. Crises são oportunidades para evoluirmos. Deus abençoe, muito obrigado.